Terra plana, que tomou proporções gigantes. Os E gregos isso aí fizeram um é cálculo fenômeno da do, internet do, mesmo. do raio da Terra e erraram por pouco, e mesmo assim, 2000 anos depois, tem gente que ainda acha que a Terra é plana, entendeu? Então, assim, Mas mais do que achar que a Terra é plana, essas pessoas elas vão tentando convencer sim. com argumentos inconvencíveis multidões de pessoas de que a Terra é plana. E o problema maior é que essas pessoas que, assim, digo de passagem cabeça fraca, obviamente eu não tô aqui pra julgar. Então, se a pessoa acredita que a Terra é plana, eu não acho, não concordo, respeitar, é liberdade dela, né? Tá longe da minha. O problema é quando essa liberdade começa a afetar a minha vida, entendeu? O problema é que, por exemplo, tome uma proporção tão grande que volte a ser ensinado nas escolas que a Terra plana é tão certa como a Terra redondinha, entendeu? Oval. Então, assim, é complicado, sacou? Um geóide lá. Enfim, Esse caso da Terra plana especificamente são argumentos muito simples para você refutar, né? São coisas práticas, você pode pegar no seu dia a dia e mostrar que aquilo está errado. Essas pautas, essas coisas todas, assim, defendendo um pouco mais o Brasil, por exemplo, a questão da vacina, por mais que tenha esse papo todo negacionista, tão anti-vacina e tudo, a gente tem uma aceitação maior da população do que países desenvolvidos como o próprio Estados Unidos, né? Embora eles tenham vacinado com mais velocidade, com mais eficiência a população, nós temos um índice maior de pessoas vacinadas de primeira dose, porque eles estão tendo uma dificuldade de convencer a população a ir tomar a sua primeira dose, as pessoas que ainda não foram. Então, são coisas que são, de certa forma, relativas, né, ao assunto. E esse ponto da religião, eu acho assim, a internet, o ponto da internet, né? A internet, ela deu muita voz para discursos ruins que não tinham, mas deu voz para discursos bons que não eram populares. Eu não sei como é que é o termo correto para quem estuda, não é teocracia, é teologia. teologia. Teocracia é outra doideira. Muitos teólogos. Né? Teocracia é outra coisa. Teocracia é uma É, forma de sociedade, é sim. um tipo de regime. Nada a ver. Mas essa coisa assim de poder. Por exemplo, foi com a internet eu consegui ver pessoas falando baseado, usando métodos científicos sobre religião, fazendo argumentos históricos e Sim, falando sobre as coisas de forma séria. E sem ser daquele viés apaixonado, né? Porque você vê hoje na religião pastores dizendo para as pessoas irem para a igreja por elas serem filhos de Deus, o Covid não vai pegar, que é um absurdo enorme. Mas você também vê pessoas sérias falando que Deus não quer que você haja de qualquer maneira, você pode fazer qualquer coisa a esmo, que você vai se proteger. Não, quem tem que correr atrás da sua proteção sim. é você. Então, tem muita gente que usa de forma ruim, mas também tem muita gente que usa de forma boa, né? E Cara, aí é saber usar a ferramenta para propiciar os bons, né? sim. No Cara, engajamento da é muito besteira. engraçado, sabe? Porque, por exemplo, eu comentei, por exemplo, do viés neonazista que está realmente voltando. Tem a questão da terra plana, questão da vacina. Da vacina você pode ver muito bem, tanto a vacina como a questão neonazista nos Estados Unidos. Tem filho de pais negacionistas que estão indo vacinar escondidos. E você vê até mesmo uma disposição da sociedade, cara. Por exemplo, eu Isso aí é acompanho. Brasil. Caso Não. discussão uma parada e fazer outra, é brasileiro. E aí, tipo assim, por exemplo, por exemplo, eu acompanho muito o basquete americano, a NBA, a Liga Americana de Basquete. E, cara, o meu time, uma forma de motivar as pessoas a irem ao estádio eles estavam dando vacina de graça, cara. Quem fosse aplicava a vacina e entrava no estádio, por exemplo. Então, a gente vê uma participação social daquelas pessoas, algo maior, sabe? Claro, por exemplo, novamente, tem pessoas, filhos de pais negacionistas que estão indo às escondidas se vacinar porque se os pais descobrem, é capaz de matar, saca? Então, assim, a gente tem a ideia de que é só o Brasil nisso. Óbvio, claro, que a gente não pode negar os fatos que ocorrem aqui. A gente vive na sociedade e a gente sabe muito bem do que a gente está falando.
a gente também não pode negar que hoje o problema não é só aqui, é mundial, entendeu? A globalização, ela trouxe coisas boas, conectou o mundo de uma forma perfeita, entendeu? Tipo, obviamente que perfeita é uma palavra muito forte, mas de uma maneira boa. Mas essa globalização também acarretou alguns problemas como esse, por exemplo. Hoje pessoas que estão erradas cientificamente falando conseguem tentar comprovar com argumentos de uma pessoa de outro país, por exemplo, e com essa titularidade que é um artigo científico de fora, por exemplo. Então, ficou muito mais fácil você validar seus argumentos errados, saca? Isso é complicado. Então, mas é por isso que eu falo que a tecnologia deu voz a essas pessoas. E aí eu sou pesquisadora da área de inteligência computacional. Sou uma pessoa que estuda algoritmos e métodos de inteligência computacional. E a gente sabe que todos esses motores, que são os que a gente chama de agentes inteligentes, que vão filtrar informações que chegam até você, te colocam dentro de uma bolha. E aí é Sim, isso. Se eu estou dentro da minha bolha e os motores de inteligência só trazem para mim informações que eu quero ouvir dentro dessa minha bolha, eu estou restrita a escutar somente o que me interessa e alheia a um mundo que está fora desse universo que os motores computacionais não trazem para mim. Então a gente, por isso que eu falo que deu voz a esse tipo de pessoa, porque a voz dessas pessoas ela é majorada na medida em que a própria tecnologia faz com que essas informações sejam filtradas até as pessoas só com o que elas querem ver. E elas ficam alheias à realidade do mundo externo. E é por isso que é tanto negacionismo à ciência, tanto negacionismo a informações realmente válidas. O que eu concordo plenamente com o que o Álvaro falou. Tem tanta gente boa falando aí, tem tanta gente que hoje você consegue ouvir, mas você só consegue ouvir porque está dentro do seu universo de coisas que você quer ouvir. Porque para as pessoas que não querem ouvir, elas não têm acesso a essas informações, porque a própria tecnologia filtra isso. sim, sim. Isso é Sim, mas verdade. mesmo, mas mesmo assim, essas pessoas, quando elas têm um acesso, igual, por exemplo, eu estando na área da saúde, se eu vou debater com alguém que é negacionista, como, por exemplo, com a ciência da medicina, se eu dou algum contra-argumento com ela embasado nos métodos científicos que eu pesquisei em bases de dados indexadas e tudo mais, a pessoa ainda assim acredita que quem está certo é o vídeo que ele recebeu no próprio Exato. celular, o celular dela num grupo de conversa. Então Sim, isso ela é muito acredita. complicado. Essa pessoa acredita nisso, às vezes nem porque ela de fato acredita, às vezes é porque eu já vi um terraplanista dizendo uma vez que a Terra plana é maravilhosa, algo do tipo, e eu queria saber por quê, né? E muitas dessas pessoas não têm amigos ou algo do tipo, e quando vai pra Terra plana ela tem um lugar pra ir, ela tem alguma coisa para fazer, ela tem amigos, e às vezes ela nem acredita de fato, só que ela continua defendendo essa ideia pra manter aquela comunidade, né? É aquela Esse ideia ponto aí social, né? esse ponto aí do Alexandre, ele é uma grande crítica ao comportamento acadêmico, né? Sim, Eu não acompanho o cenário acadêmico, sei lá, desses 20 anos para cá, né? Mas o que eu vejo de pessoas mais velhas, de outros pesquisadores, tudo falando sobre academia, é que é como se fosse a bolha. A academia é uma bolha em torno de si, que muito por causa eu acredito, né? Por causa do sistema deles lá, eu estava vendo um papo de dois pesquisadores, dois cientistas e uma trabalhava na USP, eu acho, e ela dizendo que o sistema de lá, uma coisa que beneficiava muito a produção de artigo e não comunicação com a comunidade, acabava fechando os acadêmicos, os pesquisadores, tudo numa bolha para eles conversarem entre eles e eles fazerem o nome deles, terem valor dentro deles. E aí, quando entra essas coisas como Terra plana, em que você não consegue ter uma comunicação com a academia, as pessoas que se interessam por ciência, mas não ciência mesmo, mas essa coisa de falar de ciência, elas preferem se conectar com a Terra plana, por mais que às vezes elas até podem saber que ali não é um argumento 100% correto, mas que pelo menos ali elas têm um espaço para falar, um Ela espaço tem um para espaço de se voz, né? sentir junto, porque essa coisa de grupo, de você pertencer a um grupo é muito forte. E quando a academia se fecha para isso, e porque acha que não precisa, e não sei mais o que, você cria esse monstro, né? Que é o que a gente está vendo agora. E aí hoje existe um movimento.
por parte Eu, dos pesquisadores e tudo, para conversar com as pessoas e tornar a ciência um assunto popular, né? Não é para ser um assunto difícil. É porque, na realidade, o que falta é uma acessibilidade, né? do pertencimento mesmo, né? Porque você pode mostrar os dados, você pode mostrar, dizer que tá certo, a pessoa ela vai defender a comunidade dela. E Claro, acho não, que esse é o ponto principal. A maioria das pessoas não acreditam, a maioria tá lá pela comunidade mesmo.